Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por tua bondade e misericórdia. Graças te damos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, que nos conceda a graça do entendimento para que as demais graças se estabeleçam e sejam frutíferas em nosso viver. Perdoa os nossos pecados, que nosso Senhor Jesus, teu Filho bendito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja engrandecido em nós que estamos aqui, no teu povo, onde quer que se encontre. Abençoa toda a escola dominical. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler, meus irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Nós estamos considerando o versículo 9, mas convém que tenhamos o contexto exato daquilo que vamos ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Podemos ler juntos esse versículo 9, irmãos e irmãs meus? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, nós olhamos para esse versículo 9, à luz do que acabamos de ler, ou seja, do contexto que tem a ver com aquilo que nós chamamos de a graça que aciona o dar com alegria. Ou seja, a graça que faz com que os crentes se disponham e doem com alegria. E o modelo que o apóstolo Paulo apresentou para os crentes de Corinto é esse: as igrejas da Macedônia que impressionaram o próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque há um momento em que ele disse, eles se deram além do que esperávamos, não somente a Deus, mas até a nós mesmos. Então ele tomou o modelo dos crentes da Macedônia para dizer: Coríntios, eu não estou aqui querendo mandar vocês fazerem isso, mas espero que vocês se animem, se disponham e também deem com alegria, porque os santos que estão em Israel são necessitados. Mas, além de mostrar o exemplo dos macedônios, como ele diz no versículo 1, também vos fazemos, irmãos, conhecer a graça de Deus
concedida às igrejas da Macedônia, ele então, nesse versículo 9, ele traz o que o Senhor Jesus fez em termos de doar-se. Ele diz, porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Em outras palavras, Paulo está querendo que os coríntios respondam à presente exortação como devemos também nós fazer. E como é que devemos responder? Dizendo assim, nós amamos porque, olha a razão, ele nos amou primeiro. Então, olhamos para esse versículo 9, essa me parece a terceira vez que fazemos isso, mas eu gostaria de lembrar a vocês o que é que vemos nele. Vimos o que chamamos de estado de glória, porque diz, pois sendo rico, então aqui se retrata o Senhor Jesus Cristo desde a eternidade, no sentido de que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esse era o estado de glória do Senhor, de sendo rico. Depois vimos o seu estado de humilhação, porque estando ele nessa condição de perfeita glória, dono de tudo, criador de todas as coisas, quando lemos, ele se fez pobre. E de fato, irmãos, sempre que a gente fala disso, não tem como passar por cima sem repetir algumas coisas. De fato, é impressionante. O Criador do universo tornou-se homem, se fez pobre, se fez sujeito às mesmas vicissitudes e coisas ruins que nós passamos. Ele teve fome, ele passou por necessidades, ele nasceu como todos os homens a partir de Adão nasceram e nascem e nascerão, com um diferencial. A concepção dele foi fora de série, porque não teve a concorrência do homem. Nasceu de mulher, mas nasceu sob a lei. Então esse foi o seu estado de humilhação, se fez pobre. Isso sem contar que a sua vida, ou seja, desde o seu nascimento até cerca de 33 anos, foi de muita pobreza. Até o sepulcro onde depositar o seu corpo não era dele, foi algo emprestado, para que se cumprisse a Escritura, com o rico esteve na sua morte. Hoje vamos avançar e vamos ver o terceiro aspecto relacionado com a graça do Senhor. Qual é a motivação para a sua voluntária humilhação? O que diz o texto? Por amor de vós. Ou seja, aqui nós chegamos, irmãos, àquilo que ocorreu já na eternidade. Que motivação! Há uma certa ocasião, porque eu tenho aqui tem muita gente aqui, a certa ocasião eu fui dar aula para crianças de 12 anos. Seu tio era um dos que estavam presentes. 12 anos de idade, mais ou menos. 12, 13 anos. E eu perguntei o que é motivação. E eu disse, mas, meu senhor, como é que eu vou falar com esse pessoal o que é motivação? Aí você começa a usar palavras e talvez você não consiga dizer o que é motivação. Aí me veio a ideia. Eu fiz tentei desenhar uma mola, aquela espiral. Procurei comprimir a mola, presa numa parede, comprimir a mola com uma coisa que estivesse na frente, que se eu soltasse, o que aconteceria? A mola impulsionaria. Eu disse, o que é motivação? É como essa mola, é aquilo que isso funciona. O que o texto diz? Por amor. Por amor.
Que belíssima motivação. Quando diz por amor, fica fora qualquer interesse próprio. Tanto é assim que está escrito que a sabedoria de Deus, que é Ele, nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, olhavam para Ele e viam como qualquer outra pessoa, mas se fosse, ainda bem, melhor seria se não fosse assim, porque olhavam para Ele e diziam assim: não és tu o filho do carpinteiro? De onde vem essa sabedoria? Ou seja, até aquilo que eles percebiam como sendo algo importante, que é a sabedoria, eles procuravam denegrir a imagem dele. Então ele veio por amor. Amor que por amor, como nós cantamos, desceste. Amor que por amor morreste. A quanta dor não padeceste, vieste resgatar-nos e o meu amor ganhar. O que é que eu fiz? Eu citei, eu espero que eu não tenha errado, uma estrofe do hino Amor que Vence. E foi isso que aconteceu. Ele, motivado pelo amor, veio até nós. Para que não fique a ideia assim de amor, porque a gente às vezes fala de amor e não passa de romantismo, mas o dele não é esse amor romântico, não. O amor romântico ele vai usufruir na eternidade, quando estiver com a sua igreja. Quem é a sua igreja? Nós que cremos. Aí sim que será o amor romântico envolvido nisso, porque não há mais injustiça, mas é o amor do afago, será o amor de olhar nos olhos, de dizer assim para a igreja: você é lindérrima. Mas agora, quem diz que nós somos lindérrimos do jeito que somos pecadores? Não, mas na eternidade vai ser assim. Só beleza. Por quê? Porque diz que ele veio, amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a apresentasse a si mesmo. Abram suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, um texto muito conhecido, mas falo com temor, pouco praticado. 1 Coríntios, capítulo 13. Vejam, irmãos, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é o amor que nós estamos tratando aqui dele, por amor que ele veio. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou seja, só barulho será. Ou como símbolo que retine, só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Interessante, eu posso fazer todas essas coisas e não ser motivado pelo amor. Razão, aqui está a razão explicada no versículo 4. O amor é paciente. Espera, irmão, ele espera. É benigno, só faz o bem. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele reivindica aquilo que é seu, quando é para ser assim. Por exemplo, Deus, o amor diz: Deus meu. Ou seja, o amor dando-se totalmente àquele que merece o nosso total amor. Vocês entenderam isso que eu falei? Não se ufana, o amor não bate no peito para dizer: eu fiz, eu sou, etc, etc. Não se ensoberbece. Uau! Espelho meu, espelho meu. Existe aqui alguém que seja mais belo, ou as mulheres diriam, bela do que eu? Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Fulano, você vê essa festa, você podia vir melhormente vestido. Isso é inconveniente. Deixa a vida dos outros. Não procura os seus
interesses. Não, o amor, ele não busca os seus interesses. Não se exaspera. Uau, alguém fala comigo, eu já regalo os olhos. Não, o amor não se exaspera. O amor não fica ofendido. Vocês já notaram, irmãos, sobre esse não se ressente do mal? Vocês já notaram? Pedro fez o que fez com o Senhor. Vocês lembram? Todos eles pecaram contra o Senhor. Mas a gente não vê o Senhor dizer assim: Pedro, você me arrasou, Pedro. Sinceramente, eu estou magoado contigo, Pedro. Não estou magoado contigo. Não. Ele foi em busca de Pedro para restaurar a vida e o ministério de Pedro. Não ficou choramingando. Por quê? Porque o amor não se ressente do mal. Além disso, diz o apóstolo que o amor não se alegra com a injustiça. Às vezes, irmãos, nós ouvimos uma piada que não é conveniente e damos um sorriso, mesmo que seja amarelo, porque, de alguma forma, queremos dizer ao nosso interlocutor que é injusto, mas a gente é capaz de se alegrar para satisfazer aquele que está diante de nós. Não se alegra com a justiça. Por isso diz, mas regozija-se com a verdade. É o contrário. Por isso que dele se diz assim: amou a justiça e odiou a iniquidade. Te deu o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros, porque quando ele esteve aqui, irmãos, ninguém viu um só sorriso dele em relação, por exemplo, à tolice de uma criança ou qualquer outra coisa. Por isso que ele chorou. Por isso é que ele teve que dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele foi alguém que chorou o tempo todo que esteve aqui, porque diante de si só havia iniquidade, até mesmo dentre os seus próprios irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando explicar o que é dito aqui sobre o amor. E isso é para mim também. Mas diz o versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante. Vem alguém e diz assim: fulano, eu vi aquela senhora num estado deplorável. Sabe o que o amor faz? Diz: quem mais viu estando com você? Não, eu sozinho. Aí o amor diz assim: não, a Escritura diz que eu não devo aceitar denúncia contra alguém, senão por intermédio de 2 ou 3 testemunhas. O amor é assim, irmãos. Tudo crê. E então diz assim: enquanto não houver 2 testemunhas ou 3, eu vou olhar para aquela senhora do jeito que eu vim olhando, com o mesmo carinho, com a mesma solicitude, com o mesmo respeito, porque até agora nada soube dela. Mas o contrário, olha como nós somos pegos. Você viu o que fulano fez? Alguém disse. Já aniquila a pessoa. Irmãos, o amor jamais toma partido. O amor jamais diria assim: o nosso presidente não presta. Quem foi? Aonde você viu isso? Você pode provar isso? Quem prova isso? Não se pode. O amor não se deixa levar por isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não é só de um lado não, irmãos. Também do outro lado. Vocês estão entendendo? Eu sempre estou aplicando aqui as coisas. Vocês estão entendendo? Não estão entendendo minha linguagem? Essa noite eu li de um irmão muito precioso. Ele escreveu numa dessas mídias sociais, fez é até bonito o escrito dele, eu gosto muito dele. Ele escreveu de tal modo dizendo assim: olha, seu fulano, fazendo comparações. E ele pegou um personagem, esse personagem ele pintou com as piores tintas possíveis, fazendo comparação com todos os demais candidatos. Nenhum candidato era igual ou semelhante ao que ele pintou com as cores do inferno. Eu fiquei pensando, eu li, porque eu gosto dele, só estou esperando a oportunidade para falar com ele. Eu li e vi assim: isso não é amor. Meus irmãos, vocês acham que tem alguém que seja pior do que eu? Eu vou dizer para vocês: eu sou pior,
porque eu me conheço. Eu sei o que está nas profundezas do meu ser, do meu coração. Por isso, eu não posso jogar pedras no telhado dos outros, porque o meu telhado é de vidro. Vocês estão entendendo? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor. Ele, portanto, veio, deixou a sua glória por amor. Se deixou a sua glória por amor, irmãos, por amor de quem? Ou a quem? O que diz o texto? De vós. Por amor de vós. Podemos dizer por amor de nós também? Se não dissermos, não somos crentes. Podemos dizer? Sim, por amor de nós. Mas quem somos nós? Quem somos nós, irmãos? Estou esperando. Quem somos nós? Somos bonzinhos assim. Quem somos nós? Somos santos também. Desde o nascimento. Vocês gostaram dessa música? Eu estou tentando ver se alguém canta comigo, né? Eu estava querendo olhar aqui um texto, que eu não me lembro, agora não me lembro, não sei mais onde está, eu achava que era Ezequiel, mas eu vou dizer o que é. Em Ezequiel, o Senhor fala a Israel, dizendo como é que era Israel. Você estava numa poça de sangue suja, todos passavam a olhar para vocês, viravam o rosto, mas eu tive misericórdia de você. Quem lembra esse texto? Ezequiel. Se alguém achar, me diga que eu quero ler aqui para todo mundo ouvir, que eu não me lembro agora. Pois bem, quem somos nós, irmãos? Vocês querem que eu cante de novo? Eu já não sei mais a letra que eu cantei, porque foi feita agora, na hora. Quem sou eu? Quem sabe que sou eu? O espelho que tem lá em casa sabe quem sou eu. O Senhor sabe quem sou eu? Sabe? Quem sou eu? Quem sou eu? A minha esposa olhar para mim e diz, você é lindo. E eu digo, ela não sabe o que diz. É interessante, irmãos. Vamos perguntar, Paulo, quem você é, Paulo? Ele diz, fiel à palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, ou seja, o pior. Quem é você, irmão? A pergunta que estou fazendo é assim, a quem ele amou? Por que ele deixou a sua glória? A motivação já vimos qual foi. Por amor. Sim, senhor. O irmão afirma que quando o apóstolo Paulo fala que o apóstolo é o pior dos pecadores, corta o ego dele, a vontade dele, e de dizer que é ele que é o pior dos pecadores. Ele, o irmão que está fazendo a pergunta, Sim, né? o irmão. Tá bom. Então vamos ver se o senhor concorda que o senhor é pior pecador na comparação com ele. Vamos abrir na primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Primeira carta de Timóteo. Vamos ver. Eu quero que o senhor diga de novo isso aí, tá? Ele ia ser um ping-pong. Paulo disse, não, meu amigo, sou eu o pior dos pecadores. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 8, prestem bem atenção ao contexto. É muito interessante a gente ver o contexto de onde está um texto. Ou seja, o texto está envolvido com o quê? O que foi dito antes e o que será dito depois. Normalmente é assim. Vamos lá, versículo 8 diz assim, sabemos, Paulo diz, porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. O que ele está dizendo, não se promulga lei? Não há necessidade de lei quando não há crime, quando não há criminosos, quando não há possibilidade de alguém errar. Então, se é justo, não vai cometer injustiça, porque é justo. Então, não se promulga, não se faz lei para quem é justo, mas para, vamos lá, transgressores, ou seja, aqueles que se pisoteiam a lei do Senhor, e rebeldes, irreverentes, é o que mais a gente vê, e pecadores, toda sorte de pecados, e ímpios, e profanos. Uau!
Parricidas. Olha, desde Adão é assim. Parricida é aquele que mata pai. E matricida é que mata mãe. Homicida mata qualquer um. Impuros, sodomitas. Ih, tá ruim. Raptores de homens. Mentirosos. Perjuros. Ou seja, juramento falso. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Esse é o contexto, irmãos. E ele continua dizendo assim, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Ao dizer, falar do evangelho, Paulo lembra do seu passado. E ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era o que, irmãos? Blasfemo. E perseguidor, e insolente. Ele injuriava os crentes, ele injuriava Jesus, ele é chamado de blasfemo. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os crentes. Ele era insolente, desrespeitoso, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. É nesse contexto que Paulo disse que ele era o pior. Ele diz no versículo 15, fiel à palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Há uma tradução que diz, eu sou o pior. Aí eu volto a dizer, o senhor é melhorzinho do que ele, é? Ou seja, o senhor não concorda com ele, então o senhor acha que o senhor é pior do que ele. Agora, você veio, agora é... Irmãos, é o seguinte, feliz seremos se olharmos para nós e vermos que não há comparação com ninguém. O pior de todos sou eu, porque eu conheço a mim, eu não conheço vocês. Não posso dizer, falar com vocês, não posso fazer comparações com vocês. Eu tenho que ver o que passa no meu coração. Misericórdia é o que eu tenho que fazer como publicano. Mas naturalmente os homens fazem o quê? Ele diz assim, ó Deus, graças te dou. Está orando, né? Aí desvia a atenção de Deus e volta-se a comparar-se. Ó Deus, deixou. Graças te dou. Porque não sou como os demais homens. Ele é o único, hein? É o fariseu. Jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, e diz assim, e nem sou como esse publicano. Esse é o fariseu. E o Senhor diz que o fariseu, olha como o fariseu vai fazer. Ele não tem nem coragem de olhar para cima. Tal é a consciência que ele tem da sua pecaminosidade. Bate no peito e diz assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É o que Paulo está dizendo. Olhando para si, ele é o pior. Então, felizes o que olha para si e se vê como, de fato, o pior, porque é o que ele vê. Nós não somos aquela máquina chamada máquina de ressonância magnética, é isso? Ressonância magnética. Tem aquele ultrassom que é mais penetrante ainda, né? Ultrassom, nós não somos isso, irmãos. Mas nós somos o nosso próprio ultrassom. Aí sim, só para completar aqui. Então, cada um, sendo o seu próprio ultrassom, pode dizer, eu sou o pior. Eu olho para esse rapaz, olha esse olhar dele. Pode continuar olhando, por favor. Esse olhar dele, eu olho para o Daniel. Só a dona Helena que pode dizer alguma coisa a mais que eu, porque eu olho para o Daniel e não vejo nada. Daniel, você é gente finíssima. Respondi sua pergunta? Sim. Por favor. Pastor, agora eu ia perguntar do irmão, porque o que eu tinha compreendido da pergunta dele, ele pode falar se está correto, é que se o apóstolo Paulo já informou que ele é o pior, e o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, tem uma relevância, quem sou eu para dizer que sou eu o pior? Eu tinha entendido dessa forma. Escapou. Bem, se foi, eu entendi outro caso, eu acho que foi melhor eu ter entendido diferente, né? Não, mas veja bem. Foi bom ter falado. Olha só, se eu pensar assim, olha, o apóstolo Paulo é um homem inspirado, e ele disse que ele é o pior dos pecadores, quem sou eu para dizer que ele está errado? Mas o que eu respondi não tira aquilo que o apóstolo pensava de si, que cada um pense de si. Foi o que ele disse aos filipenses. Não tenha cada um unicamente que é seu próprio, e sim dos outros. Considere os outros melhores do que você. É isso que ele está dizendo. Em outro lugar, em Filipenses, no capítulo 2.
Ok? Tem outra pergunta? Ezequiel 16, 13? 6. Olha, funcionou. É assim, é engraçado. Sabe o que ficou perfeito? Essa resposta que veio agora me fez lembrar do meu computador. É devagar o meu computador, você vê, já passou um bocado de tempo, mas saiu a resposta. O negócio é que sai a resposta. O meu HD já não serve, mas eu pedi o HD, 16.6, Vamos ler, vale a pena ler. Muito obrigado. Faz tempo que eu não vejo essa passagem. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe é Eteia. Sabe o que ele está dizendo? O teu nascimento, a tua origem, vem de um povo ímpio. Abraão foi tido como ímpio porque ele nasceu na impiedade. Abraão. O Senhor o justificou. Quanto ao teu nascimento, versículo 4, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Vocês veem, isso aqui é uma figura, meus irmãos, utilizada pelo Senhor para dizer que não havia no seu povo nada que fosse-lhe agradável. Mas foi gente assim que ele amou. Tudo bem? Reconhecer, quando alguém reconhece suas próprias abominações, estando em Cristo, isso é graça da parte de Cristo? Eu vou colocar assim. É graça, superabundante graça. Vocês não conhecem essa música, não? Só os antigos, né? Jorge, você quer dar uma palhinha? Irmãos, é claro que a música, a pergunta, ela não faz sentido, porque diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando-me para me abraçar e perguntarão a uma voz, como é que é? Ó, conta-nos, voltados para mim, ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Aí o irmão vai dizer: e falarei e contarei de Jesus que me amou e por este pobre pecador a si mesmo se entregou. Graça, superabundante graça. Respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, não há nada que possa se comparar a um homem que, tendo recebido a luz que vem do alto, ver a si mesmo como é e clama por misericórdia ao Senhor. É o que eu entendo por estar em Cristo. Vocês lembram, irmãos, do homem que se arrependeu dos seus pecados no momento de maior angústia, e confiou, melhor dizendo, naquele que estava nas mesmas condições suas. Vamos agora imaginar o quadro diante de nós. 3 cruzes erguidas, e em cada uma delas 3 homens, cada uma delas um homem, e no centro, quem era? Nosso Senhor Jesus. Aí tinha um à direita, outro à esquerda. Não me venham dizer que foi o da direita que se arrependeu. Não venham com essa história, porque eu não sei, a Bíblia não diz se for da esquerda ou da direita, porque hoje tudo é assim, direita ou esquerda. Vai dizer que quem não se arrependeu é da esquerda. Não tem isso não, irmãos.
não acredite nessas coisas. Mas um deles, estivesse ele à direita ou à esquerda, ninguém sabe, recebeu luz e pôde demonstrar arrependimento. Ele olhou para indignado, porque o amor não se alegra com a injustiça. Ele e o companheiro dele vinham blasfemando contra o Senhor. E dentre as palavras dele diziam assim: se tu és o Cristo, salva-te a mesmo e a nós também. Muitos circunstantes, né? Muitos que estavam ali ao redor da cruz faziam também isso, lançavam impropérios contra o Senhor. Mas de repente, percebeu algo diferente e disse ao seu companheiro: nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença, este nenhum mal fez. Apontou não, que ele não podia apontar, mas estava falando do Senhor Jesus. Nenhum mal fez, demonstrando o seguinte, que Jesus era o justo. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. E então, com aquela consciência de pecado, voltou-se para o Senhor dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que é que ele ouviu? O Senhor Jesus dizer: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que o Senhor disse isso? Porque aquele homem se arrependeu, aquele homem viu a sua necessidade de Jesus e viu a sua fé, a sua confiança no Cristo crucificado. Quem foi que fez a pergunta? O senhor lá. Tudo bem? Sim, senhora. Qual é a diferença entre eu reconhecer que sou o pior pecador e a acusação que o diabo faz para mim? Boa pergunta. Olha, quem conhece, eu não vou dizer que o diabo conhece mais a mim do que eu mesmo, porque ele não pode prescrutar o coração de ninguém, no sentido de ver, saber o que é, ainda que não existe psicólogo que seja semelhante a ele. Ele só perde para a Escritura. Então, se o diabo usa alguém para dizer para você assim: você não presta. Você já viu como você não presta? Diz Spurgeon. Quando alguém fizer isso, você pode dizer assim: essa pessoa não sabe o que está dizendo. Eu sou pior do que ela está dizendo. Vocês entenderam? Irmãos, aqui para nós, olha, ninguém está ouvindo, tá? Só nós. Aqui para nós, sinceramente, qual é a mãe que ouve dos filhos homenagens para ela e tarará, tarará, que ela não diga no coração: puxa, eu não sou tudo isso que ele diz. Qual é o marido que a esposa elogia e ele diz: ai, minha digníssima, quanta falta eu tenho, só eu que sei quanta falta eu tenho. Qual é o marido que seja elogiado e não diga a mesma coisa de si? Então a pergunta é: quando é que eu sei que é o diabo que está dizendo coisas ruins de mim, ou que sou eu mesmo? Mais ou menos assim. Bem, é difícil você discernir as coisas, mas uma coisa podemos estar certos: se o que vem à nossa mente, por exemplo, sumiu o smartphone, se for de pobre é smart surdo, né? Smartphone. Sumiu o smartphone aqui na redondeza aqui. Eu sei, com certeza, se eu peguei o smartphone ou se eu não peguei, não sei. Aí vem alguém e diz: olha, foi ele que pegou o smartphone. De onde vem essa acusação? Do inferno, porque eu não peguei. Vocês entenderam? Nesse caso, você sabe que não cabe pensar. Imagina eu dizer: então eles disseram que fui eu, então fui eu, né? Pronto, fui eu. Me leve preso, me algeme, me leve logo preso. Não tem sentido, não faz sentido isso. Mas não devemos esquecer que a Bíblia diz que ele tem suas setas e lançam-na sobre nós, setas de fogo. Então, eu prefiro, se tiver alguma coisa assim, tem que avaliar, examinar, se a Bíblia manda nós nos examinarmos. Examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé. Então, agora, o que vale é o seguinte, irmão: não vale dizer a outra pessoa: você não presta. Diga assim: eu não presto. Aí fica melhor. A dizer dos outros: fulano não presta. Que isso, gente? Espera aí.
Vamos devagar, vamos devagar. Porque o Senhor diz assim, hipócrita, tira o quê? A trave do teu olho, para que possas ter condições de tirar o cisco do olho dos outros. Irmãos, isso é essa figura que o Senhor usou para nessa situação, a questão de julgar os outros, é tão importante, tão certa, que nós podemos dizer o seguinte: toda vez que eu verificar os outros, eu tenho que lembrar se o que está em mim não é uma trave, me fechando os olhos e me incapacitando, me impossibilitando de julgar as pessoas. Respondi a pergunta? Tem outra? O irmão faz menção ao ladrão na cruz. E ele, primeiro, afirma que o ladrão, diante de tudo que nós aprendemos hoje, que o ladrão ele foi motivado pela graça para se arrepender dos seus pecados. E aí ele questiona, então, se a motivação é pela graça, por que o segundo ladrão também não foi impulsionado por essa graça? É interessante essa pergunta, né? A graça não é cega. A graça não é cega para ficar assim, de olhos fechados, como aquela imagem, aquela ilustração do direito, né, da justiça, cega para dizer assim: quem é você? Ruinei, está salvo. Aí vem aqui assim, olho fechado: quem é você? Está salvo. Daniel, eu estou perdido, então. Que a graça passou para lá, para cá. Gente, a graça é livre. A graça, ela se manifesta naqueles de quem o Senhor tiver misericórdia. Ele deve alguma coisa? O Senhor Jesus devia alguma coisa a um e a outro? Não, mas na eternidade, aquele homem foi amado, escolhido e amado, amado e escolhido. E no tempo e no espaço, o Senhor derramou luz sobre as suas trevas, mas ao outro, ele continuou impenitente e morreu na impenitência, porque nada se diz de um arrependimento dele depois, mas sim que ambos morreram. O Senhor salva aqueles que Ele quiser salvar. O senhor gostou da pergunta, da resposta? Gostou? Sim, senhor. O irmão começa afirmando que todos nós temos potencial para fazer uma porção de males. Às vezes não praticamos, mas temos esse potencial no nosso coração que é pecaminoso. No caso do apóstolo Paulo, ele não só teria esse potencial, mas ele afirma que o próprio apóstolo Paulo afirma que fez determinadas coisas que desagradariam ao Senhor Deus. E ele questiona, então, a pessoa que tem o potencial, mas não chegou a praticar as coisas elencadas nos versículos que foram lidos, elas também se enquadrariam como os principais dos pecadores, mesmo não tendo praticado? Tudo bem aí? É isso mesmo? Mas a pergunta é assim: essas pessoas também se enquadrariam no sentido de que elas têm consciência do que está? Ok. Bem, ele está falando de graça, da graça. Vocês entenderam a pergunta? É importante se entender a pergunta para que se possa responder de forma adequada. O que é que acontece? Há uma diferença, e aqui é bom para nós ouvirmos isso, que eu vou dizer, há uma diferença enorme entre o que eu digo de mim mesmo, acerca do que sou, e o que os outros dizem daquilo que eu digo de mim mesmo. Ficou complicado? Por exemplo, eu digo, eu não presto. Eu digo de mim mesmo. Eu tenho uma maneira de dizer a visão minha sobre eu mesmo. Mas se alguém, o senhor, por exemplo, disser para mim, você não presta, eu só vou confirmar que, de fato, eu falei a verdade acerca de mim mesmo, dizendo eu não presto, se ao ouvir o senhor dizer que eu não presto, eu não lhe dou um murro no nariz. Então o senhor não pensa que o senhor não presta. O senhor não está... É conversa sua dizer que não presta. Olha só, quando alguém diz, eu sou o pior dos pecadores, se alguém dissesse, Paulo, você não presta, e Paulo desse uma rasteira, uma capoeirada com a pessoa, isso era mentira. Ele estava falando conversa fiada. Irmãos, prestemos atenção. Quando Davi recebeu a visita do profeta Natã, ele que estava meses, provavelmente um ano e cerca de um ano, em pecado, ainda que seus ossos sendo triturados, porque a mão do Senhor pesava sobre ele, e Natã foi enviado pelo Senhor para falar com ele. Quando ele contou aquela história do homem rico
que subtraiu, tirou a cordeirinha, a única cordeirinha do seu vizinho, para dar àquele que veio visitar o homem rico. E Davi se indignou e disse: esse homem tem que morrer. E continuou, e além disso, tem que restituir 4 vezes mais aquilo que ele roubou, porque, diz ele, porque não teve compaixão. E Natan olhou para ele e disse: tu és o homem. Davi não deu um soco no nariz de Natan. Davi reconheceu, a ponto de escrever o Salmo 32, dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi não deu soco no nariz de Natan, do profeta Natan. Reconheceu que Natan estava dizendo a verdade e disse: pequei contra o Senhor. Ao dizer pequei contra o Senhor, ele está demonstrando que aquilo que ele confessou era exatamente como o Senhor tinha visto. A visão nossa, ela será enganosa, será inadequada, se o que dizem de nós for avaliado por nós como não sou tão mal assim. Entendeu? Não sou tão mal assim. Aí a justiça própria está em jogo. Tudo bem? Irmãos, só a graça faz com que uma pessoa faça como publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim. É fácil, você vê, é engano demais, Irmãos, que fique assim. Agora, vamos, para não perdermos a linha do que estão fazendo, por que ele veio? Para salvar gente como essa que nós estamos falando aqui, por amor a pessoas como essa. Por isso é que ele veio. Motivo, o amor é isso. Eu te vi envolta no teu próprio sangue. Nenhum olho se apiedou de ti, mas eu te amei. É isso que nós estamos vendo. Então, a nossa resposta tem que ser o quê? Nós amamos. Olha a resposta: amor, porque ele nos amou primeiro. Atenção ainda, faça a pergunta que talvez na próxima a gente possa responder por causa do tempo. Diga aí, por favor. Porque é tão difícil nós aceitarmos ou compreendermos a salvação pela graça, que o Senhor nos amou e nos escolheu, e não nós que escolhemos a Ele, primeiramente. É porque, do princípio ao fim, a salvação é pela graça. Irmãos, é como há engano nisso. Vocês lembram bem de Mateus capítulo 7, quando o Senhor diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, ou seja, claramente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É só graça. Irmãos, eu termino dizendo assim, como nós precisamos do Senhor. Nós nos parecemos, em certo sentido, nessa autojustiça, nessa ideia de que eu sou melhor, eu não sou pior do que os outros. Quando deveria dizer eu sou pior, eu termino tomando emprestado a ilustração que vivenciou o nosso irmão diácono Carlos Muniz. Diácono Carlos Muniz estava no final, na traseira de um ônibus, de repente anuncia-se um assalto. E aí, passa o que vocês têm. Passa. E aí, de repente, eu não sei se foi ele mesmo ou se foi um companheiro do lado dele, um colega de ônibus. O ladrão passa, ele disse: seu ladrão, por favor, deixa eu pelo menos ficar com o meu documento. Ele disse: tudo bem, eu não sou tão ruim assim, não. Nenhum ladrão se acha ruim assim, não. Tem pior do que ele. E por que existe a justiça lá na prisão? Como é que chama? Tem um nome que dá. Banco. Vocês não sabem da vida dos outros, não? Como é que chama lá o negócio na prisão? Eles julgam os outros.
Ele diz, esse crime é de onde? Esse crime é de onde? Eles julgam a si mesmo lá. Ou seja, é um tribunal injusto. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos dizer como Davi, Senhor, derrama luz sobre as minhas trevas. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.